Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos aqui para mais um programa. Hoje atendendo a um pedido de vocês, que há algumas semanas eu mostrei as fotografias dessa revista e fiz a pergunta: vocês querem que eu leia o texto, né, que acompanha essas fotografias? Eu sei que vocês gostam muito de fotografia, também sou apaixonado, tanto que eu tenho um livro, tenho vários livros sobre fotografia, mas esse é maravilhoso. São fotografias do final do século XIX, início do século XX de Itabaiana, no qual eu publiquei com Vladimir Souza Carvalho, né? Foi em parceria com ele, mas se não vem ao caso. Gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal Cangaço na Literatura, ajudasse o nosso canal a crescer. Vamos bater os 300 mil inscritos em breve. Tudo depende de vocês. Às vezes você chega, porque não chega logo. Vocês têm que assistir e se inscrever, né? E mandar para seus amigos, trazer gente pra cá. Nós temos aqui o livro Zé Baiano e o livro Cabeleira. Ambos já estão acabando. Vou deixar um número aqui. Vocês compram hoje com frete grátis. Comprando um ou os dois, você leva com frete grátis. E não é barato frete, vocês sabem muito bem disso. Vamos lá. Estou aqui na presença da revista O Cruzeiro, 27/6/1953. Noites Juninas. Aqui, ó. Bonita. Aqui tocando sanfona, sanfoninha, chora, 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 sanfoninha, minha dor. Vocês conhecem a música? A verdadeira história do rei dos cangaceiros. Eu lutei contra Lampião. O texto aqui é escrito por João Martins, provavelmente com textos extraídos de entrevistas e bate-papo com o Major Tatugueiros, né, que lutou em 34 combates e escreveu um livro de sensação, ou seja, um livro sobre Lampião, que vocês estão vendo aí na tela passando. Eu vou ler o texto aí para vocês tranquilamente. Quem vê passar aquele velho soldado magro de cabelos brancos, andar calmo, olhar vivo e risonho, não poderá imaginar que ali está um autêntico guerreiro veterano das caatingas nordestinas. Um homem que viveu 1000 aventuras, que tem 1000 histórias fascinantes para contar e que as sabe contar como ninguém. Durante 20 anos, o Major Tatugueiros, da Polícia Militar de Pernambuco, hoje reformado, palmilhou os sertões, debatendo os cangaceiros que, durante tanto tempo, trouxeram o sobressalto, o terror e a morte ao interior de 6 estados. Ele tomou parte em 34 combates, foi ferido várias vezes, passou fome e sede, foi delegado em mais de 30 municípios e comandou força volante que embrenhavam por semanas ou meses pelo mato à caça dos bandidos. E o que mais surpreende é que este homem de vida árdua revelou-se também um escritor. O seu livro, que muita pouca gente conhece, é de este ano em Recife, intitulado Lampião, Memórias de um Oficial Ex-Comandante de Forças Volantes. É o maior depoimento que há sobre o cangaço, ao mesmo tempo que apresenta um estilo poderoso e simples de narrativa. Eu vou ver se eu encontro. Vou cortar e aí daqui a pouco eu volto. Tá bom? Tchau. 2 horas depois. Pronto, voltei. Demorei um pouquinho, gente. Eu fui pegar lá na seção dos livros raros. É porque eu vou tirar aqui com muito cuidado. Tá aqui, Lampião, Memórias de um Oficial Ex-Comandante de Forças Volantes. Tá aqui, uma raridade. Tá aqui ele, Eu estou mandando esse livro para São Paulo para coisar, para colocar uma capa dura, porque esse merece mesmo.
vou continuar com ele aqui dentro até chegar lá em São Paulo para colocar uma capa dura e ajudar. Sabia que eu tinha esse livro, gente. Da última vez que eu falei, eu procurei e não tinha encontrado, mas eu sabia que eu tinha. Ó. Profundamente humano, uma verdadeira epopeia, no qual há heroísmo e amor, fanatismo e violência, pitoresco e poesia. Um fiel retrato da Caatinga e dos seus habitantes. Do livro da narrativa que me fez o veterano soldado, nasceu esta reportagem. Conheci-o por acaso por intermédio de José Sanz, um amigo comum. O major estava de passagem pelo Rio. Ó, ainda ouço a sua voz pausada no sotaque pernambucano. Lampião foi um gênio militar, perdido, um grande homem que o meio e a circunstância tornaram bandido. Um cinegrafista que em 1936 andou 6 meses em companhia dos cangaceiros testemunhou ao major. Provavelmente, olha aí, ó, o que foi que Benjamin Abraão falou para o major? Abre aspas. Quando se é admitido como pessoa de confiança no grupo, é-se tratado com absoluta amabilidade e até mesmo com solicitude. É invejável a harmonia, união e disciplina existentes naquele meio. Lampião na intimidade nada tem que pareça com um bandido. E nem todo pai trata os filhos com a finura e abnegação, tais quais como ele a sua gente. As suas ordens são escrupulosamente acatadas até ao sacrifício. Ao seu ato paternal junta uma energia de aço, a qual todo mundo se submete sem comentários ou hesitações. É impossível que haja, noutro ambiente, mais honestidade, como nos grandes ou pequenos negócios, como tive a oportunidade de ver muitas e muitas vezes entre eles. O médico, o parteiro, o enfermeiro é o próprio Lampião. Assistia a sua própria mulher e demais mulheres dos cangaceiros quando era para darem à luz. E não há notícia de num parto feito por ele ter ocorrido qualquer incidente desagradável. Quando tinha certeza de que estava a salvo de ataques da polícia, tocava sanfona o dia inteiro. A alimentação consistia em carne, farinha, rapadura e café. Mas quando a coisa não estava muito apertada, tínhamos tudo o que poderia dispor em casa de qualquer rico. Houve ocasião de se passar mais de 40 dias em um só lugar, em cima de uma serra, no raso da Catarina, num riacho à margem de uma lagoa, ou trancados numa casa solitária perto da rua, comendo, bebendo e às vezes jogando e recebendo visitas dos amigos seus da vila ou cidades mais próximas de nosso acampamento. Lembre que é Benjamin Abraão falando aqui. Quase sempre, com 10 minutos depois da chegada de uma tropa qualquer no lugar, um portador trazia-nos as novas, a fim de que Lampião deliberasse as providências de partido ou resistência. O próprio Major Pitato teve um contato direto e amistoso com o rei dos cangaceiros uma vez, conta ele. Abre aspas agora. Foi em fevereiro de 1921. Eu ia de Bom Nome para Vila Bela. Bom Nome é onde, gente? Em companhia apenas de minha esposa de 14 anos. Estava armado de fuzil Mauser, sem balas e demais apetrechos que me davam um aspecto de guerrilheiro à moda sertaneja. Quando anoiteceu, pedimos pousada numa casa solitária. Lá pela meia-noite, acordei com um som conhecido, um chá-chá-chá, de alpercata numerosa. Só podia ser o grupo de soldado ou de cangaceiro. Bateram a porta 3 vezes e como a dona da casa não deu sinal de vida, compreendi que ela estava para a resolução que eu tomasse. Resolvi falar. Amigo, sou de fora. Estou aqui arranchado. A dona da casa não quer falar. Irei abrir a porta. Dei a volta à chave e cumprimentei-os. Eles estavam divididos em 2 grupos, postados lateralmente, com as armas apontadas, mas se aproximaram e começaram a conversar. Perguntei: os senhores são soldados ou cangaceiros? Pois na Caatinga o traje para todos era semelhante, o único possível. Eles disseram que eram soldados. Mandei-o entrar.
A dona da casa apareceu, já os conhecia, e foi então que um deles virou-se para mim e declarou: seu moço, não se perturbe não, nós somos cangaceiro mesmo, mas não bulimos com ninguém. Era Lampião o que falara. Nesse tempo ele ainda era lugar-tenente do bando Sebastião Pereira, né, em 21, só em 22 que ele passa a ser dono de bando. E foi este que falou depois, acho que foi o senhor Pereira: Sargento Optato, para onde se dirige? Aí Optato: vou para Vila Bela. Mas como sabe o senhor, seu Sargento Optato? Aí o senhor Pereira: lembra-se da última festa no sítio? Pois ali estava eu tomando café e cerveja. Cangaceiro é invisível, só é visto quando quer, e todo mundo sem ser visto. Em casa de Antônio Vicente, em bom nome. Antônio Vicente. É um parente de Tiringa, gente. Em bom nome. Nós tomamos café juntos. O senhor jogando sueca na sala e eu prosando na cozinha. Tenho tido informações suas. Todos me dizem ser o senhor amigo da minha família. A conversa se prolongou por umas 2 horas. Lampião explicou por que lhe puseram esse apelido. Olá. Foi no Ceará. Houve lá uns tiros, tempo de inverno, a noite era muito escura. Um companheiro deixou cair um cigarro. Olha a história aí. E como não achasse, eu disse: quando eu disparar no clarão do tiro, procura o cigarro. E quando foi que eu disparava, ele dizia: acende, Lampião. E desse dia em diante fiquei chamado Lampião. E por que teria ele se tornado um bandido? Ainda foi o próprio Lampião quem contou ao major, então sargento. Olha, entrevistando Lampião. Uma encrenca por causa de uns chocalhos, questão de gado. Veio José Saturnino com uma tropa de cachimbos, assim chamavam no sertão os civis armados, arvorando-se à força policial. E perto de Nazaré baleou Livino, né, o irmão do Lampião. Fechou o tempo, para não ver meus parentes em maus lençóis, fomos para Mata Grande. Aconteceu que meu pai encrencou-se com os vizinhos, foi preciso tomar certas precauções para não morrer. O tenente Zé Lucena, delegado volante, não quis saber de nada. Quem tinha ou não tinha razão, meteu a espingarda para cima, matou meu pai. E quem não correu, morreu. Minha mãe, ao saber da morte de meu pai, teve uma vertigem e morreu também. Foram enterrados no mesmo dia. Agradeço a João Maurício a vê-lo sepultado direitinho. E desse dia em diante, botei na cabeça não abandonar mais a espingarda. Ou seja, ele já estava no cangaço, mas a morte dos pais fez com que ele não desistisse. Enquanto não matasse o tenente Lucena, o José Saturnino e mais uma meia dúzia de gente ruim. Se não conseguir, morrerei no cangaço. Um episódio que marca a mentalidade de Lampião ocorreu anos mais tarde, quando ele entrou na Vila Mariana. João Maurício era sargento e estacionava ali com 4 praças. Na entrada do lugarejo, Lampião matou um soldado, mas ao defrontar-se com um homem que havia enterrado direitinho os seus pais, pediu-lhe desculpa, esclarecendo que só havia feito aquilo por não saber que o seu benfeitor estava lá. Ele estava dominando a situação e ainda pretendia fazer algum serviço, mas o sargento advertiu: tenha paciência, Lampião, você aqui não faz mais nada não, é bastante o prejuízo do soldado que já me deu. Lampião se conformou e deu ordem ao povo da vila para agradecer ao militar e tomar-lhe a bênção, por ter o impedido de fazer o resto. O encontro do Major Optato com Lampião terminou à maneira sertaneja, sem incidentes. Os cangaceiros, ao se retirarem, apertaram as mãos de todas as pessoas presentes. Depois disso, durante muitos anos, o Major só ouviu sua voz, pois nos combates, tanto os cangaceiros como os soldados costumavam gritar uns para os outros toda sorte de ameaça, cântico, xingamento, chacota. Diz ele que a voz de Lampião era inconfundível. Olha como era a voz de Lampião. Forte e vibrante. Uma voz de quem nasceu para mandar. Não disse muita coisa não. De fato, desde pequeno ele se revelara.
o seu verdadeiro nome era Virgulino Ferreira da Silva. Nasceu em meados de 1900, né? Não foi em 1900, foi um pouco antes. Na fazenda Ingazeira, na Serra Vermelha, município de Vila Bela, em Pernambuco. Aos 10 anos foi para a escola e em 3 meses aprendeu bastante para ler uma carta e repostar outra. E aí acabaram os seus estudos, pois o que ele queria era ser vaqueiro. Naquela idade tentava amansar tudo quanto era carneiro e potro bravo que encontrava ao mesmo tempo que se organizava grupo de meninos armado a bodoque, passando tardes inteiras brigando à maneira dos cangaceiros famosos na época, Cassemiro Honório, Né Pereira, Antônio Quelé e etc. A figura marcial do cangaceiro, bem equipado, sempre influenciou a imaginação das crianças sertanejas. Aos 16 anos já era um consumado vaqueiro que conquistava fama na região, amansando animais bravios. Trabalhava em todas as obras do couro, tocava a harmônica de 8 baixos, confeccionava bonitos bornais, negociava nos comércios de Nazaré, São Francisco, Vila Bela, Flores e Triunfo, quase sempre acompanhado dos pais e dos irmãos que trabalhavam com cereais. A família Ferreira era conhecida como gente honesta e trabalhadora, e ainda hoje os seus remanescentes assim continuam a ser. Lampião também era chamado de Capitão Virgulino, isso tinha uma razão. Em 1926 a coluna Preste andava pela redondeza de Juazeiro. O legendário Padre Cícero era a maior autoridade nos sertões nordestinos. Lampião era um dos seus fanáticos e amigos. Certa noite, o funcionário federal do Ministério da Agricultura, Pedro de Albuquerque Uchoa, foi chamado pelo sacerdote que lhe disse sem qualquer preâmbulo: Uchoa, você vai preparar 3 patentes, uma de capitão para Virgulino, de primeiro-tenente para Antônio Ferreira, irmão do Lampião, também cangaceiro, que era do seu braço direito, e outra segundo-tenente para Sabino, outro graduado do bando. Você é um funcionário federal e, consequentemente, tem credenciais bastante para expedir os ditos documentos. O próprio funcionário tentou ver a nulidade das patentes, a falta de autoridade que tinha, o ridículo do caso, as penalidades que podia sofrer, mas terminou de falar quando Antônio Ferreira levantou-se e bateu no ombro, pois Lampião estava presente, dizendo-lhe: que nada, seu doutor, se meu padrinho mandou o senhor escrever o documento, é que sabe o que está dizendo. O senhor faça as patentes e deixa o resto com nós e meu padrinho. Diante disso, o modesto funcionário assinara até mesmo a demissão do presidente da República. Lampião passou a ostentar 3 galões nos ombros e todos os seus cangaceiros receberam fardamentos, o que lhe deu uma certa aparência de legalidade. A sua tropa somava então 60 homens, equipados com mosquetão Mauser e municiados com 300 balas cada um. Mas o fato é que nunca chegou a combater contra a coluna Preste. De 22 a 26, o cangaceirismo teve sua época áurea, mas a história dos bandidos no Nordeste começou na realidade por volta de 1894, com Antônio Silvino, só terminando em 38. Lampião sustentou uma verdadeira campanha de guerrilhas contra as forças de 6 estados durante 20 anos. Durante essas 2 décadas foram presos ou mortos cerca de 800 cangaceiros. Os claros eram preenchidos por homens já perseguidos ou que se julgavam vítimas de injustiças, ou que queriam se vingar de alguém, ou simplesmente que era atraído pela vida aventurosa dos fora da lei. São os modos de se entrar no cangaço, gente. O grupo máximo foi de 150 bandidos, que o chefe espalhava em grupos de 15 a 20 e comandava de um ponto pré-estabelecido. Lampião combatia segundo planos cuidadosos, raramente entrava em luta em campo raso, só o fazendo bem trincheirado. Fugia ao pressentir estar sendo envolvido. Sabia com perfeição cobrir a retaguarda para dar tempo à retirada e conduzir os feridos conclui na página 48. Vamos lá. Com perícia ocultava as pegadas e demais vestígios, a ponto de rastejadores acostumados a seguirem onças ou tatus
perderem completamente as suas marcas. Além de tudo, era dotado de uma espécie de sexto sentido que o prevenia contra ciladas ou aproximações de forças inimigas. Isto foi comprovado em várias ocasiões. Durante a sua campanha foi ferido 6 vezes e viu 3 irmãos morrerem. A perda de Antônio, o seu maior amigo, fez com que os cangaceiros dando-lhe aspecto ainda mais sinistro. Os cangaceiros não andavam pela estrada, só o fazendo quando precisavam avançar com rapidez, narrou o Major Optato. Neste caso, arrebatavam os cavalos que por acaso encontravam, acontecendo deixarem os viajantes a pé, quase sempre espancados. Muitos casamentos bem acompanhados tiveram esta sorte, entre aspas. Mas normalmente tanto cangaceiros como soldados não usavam montarias. Dezenas e dezenas de léguas eram vencidas a pé. Através das caatingas. Daí as forças policiais não puderam usar farveres e munições para reabastecimento, nem água para matar a sede. Para combater cangaceiros era necessário ser igual a eles em tudo, menos nos crimes. Está visto. É verdade que a polícia às vezes se excedia. Quanto a mim, nunca dei uma pancada em ninguém que me desmitam sertanejos, se não falo a verdade. Mas comandei verdadeiras feras, pois tínhamos de alistar civis que nada conheciam de disciplina, que só não eram cangaceiros porque não podiam matar e roubar, mas vontade tinham. Para manter a ordem, tinha às vezes quando obrigavam uns com os outros e apontavam as armas para se matarem. De pôr uma bala na agulha e avisar, abre aspas, o que ficar vivo é meu. Graças a isso a minha tropa sempre foi a mais disciplinada. De outra, um soldado que se atrasava seguia os rastros para se juntar aos companheiros, mas um grupo de cangaceiros havia cruzado. Ele foi parar no bando Lampião, mas felizmente viu o engano antes que os cangaceiros notassem que tinha mais um homem entre eles e deu fora. Eita viagem! Lampião, que sangrava friamente, e os soldados prisioneiros ou feridos, que deu tiro de misericórdia no seu próprio irmão Ezequiel, ferido gravemente. Abre aspas. Quando eu saí de um combate nessas condições, faça o mesmo comigo, disse aos seus comandados, que chegou mesmo a esquartejar inimigos. Era entretanto muito religioso. Rezava nas novenas, tinha um rosário e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Só viajava aos domingos, quando estava apertado, e nos dias santificados, em qualquer lugar que estivesse. Na caatinga tirava do bornal a imagem improvisada, um altar, e passava o dia quase todo em devoções. O padre José Kerley, que algumas vezes oficiou com a presença daquele perigoso fiel, costumava dizer: Lampião é uma ovelha desgarrada. Devemos convir que era uma ovelha bastante bravia, mas no meu duro coração houve lugar para o amor. No seu duro coração houve lugar para o amor. Maria Bonita foi a mulher de sua vida. Ela era baiana, esposa de um sapateiro que residia nas imediações da Cachoeira de Paulo Afonso. Tipo bonito, de morena, sertaneja, tomou-se de paixão pelo rei dos cangaceiros antes de conhecê-lo e mandou-lhe dizer isso. Por um certo Luiz Pedro, que fazia parte do bando Lampião, ponderou: compadre, mulher só serve quando a gente se encontra com elas, de sopetão. Cangaceiro não pode ter amizade a ninguém. O outro insistiu, descrevendo a beleza da moça, os seus olhos de cururu, que seduziam a todos que os fitassem. Lampião, afinal, foi à casa do sapateiro, com mais 4 cabras. Maria dirigiu-se ao chefe dos bandoleiros. Este é o homem que mais gosto. Quer me levar ou quer que eu o acompanhe? Lampião não escapou de seu fascínio, replicou: como você quiser, Maria. Se estiver disposta, vambora. Ela foi ao seu quarto e quando saiu, foi com uma coberta a tiracolo e 2 bornais contendo roupa à moda cangaceiro. Voltou-se para o marido,
que a tudo assistia prudentemente calado. Adeus, Zé. Desde então foi a companheira inseparável e fiel do capitão Virgulino. Ficou a seu lado em todos os momentos, inclusive nos combates, quando também manejava uma pistola. Nos combates. Muitas vidas foram poupadas pela sua intervenção. Os bandidos não puderam mais violentar ninguém pelo respeito à mulher do capitão. E este, completamente apaixonado e dominado, tratava-a como um bom marido. Nesse romance agreste e fascinante, que só terminou quando os dois amantes morreram juntos, não faltaram nem mesmo versos escritos pelo próprio Lampião, que era também poeta nas horas vagas. Olha lá, um trecho de uma poesia escrita por Lampião. Tive também meus amores, cultivei a minha paixão, amei uma flor mimosa, filha lá do meu sertão. Sonhei de gozar a vida, bem junto à prenda querida, a quem dei meu coração. Na história do Lampião, há par de episódios de selvageria, há outros de nobreza e valentia. Certa vez cercou a casa de um inimigo que estava acompanhado por um só homem, mas que sustentou o fogo por muitas horas. Vicente Moreira. É Vicente Moreira, rapaz, é o avô de Tiringa, né? Vicente Moreira, gritou o cangaceiro, hoje seria o dia de sua morte, mas um cabra valente como você não se mata. Vamos fazer um acordo. O outro respondeu aceitando e os dois combinaram um tratado de não agressão mútua. Mas quando Lampião se retirava, Vicente chamou. Lampião, você sabe que Zé Saturnino é meu cunhado. Você é inimigo dele e se for atacá-lo, eu sou obrigado a defendê-lo. Eu não posso afirmar um acordo hoje para amanhã trair você e a minha palavra de homem, pelo que resolva como achar melhor. Retorquiu o Lampião. Aceito, Vicente. Agora fiquei sabendo que você é homem mesmo. Adeus. E nunca mais brigaram, nem Lampião atacou a José Saturnino. Outro ponto obscuro na história dos fazendeiros é o papel representado pelos coiteiros. Na verdade, os cangaceiros agiam como os gangsters, vendiam proteção. Os fazendeiros que negavam os pedidos de dinheiro ou a hospitalidade, ou tentavam resistir ou traí-los, eram mortos ou tinham as suas propriedades e criações destruídas. A carreira do Lampião chegou ao fim em 1938, quando o bando foi surpreendido pelas forças sob o comando de Tenente João Bezerra, que dispunham de 2 metralhadoras. A primeira rajada varreu justamente o local onde se encontrava o Estado-Maior do bandido. 8 cangaceiros, inclusive Capitão Virgulino e Maria Bonita, Dizia-se que Lampião nos últimos tempos estava tuberculoso. Outros propalaram que ele e seus companheiros haviam sido envenenados. O certo é que suas cabeças foram cortadas pela dificuldade em transportar todos os corpos, pela necessidade de uma prova de sua morte, e com ele terminou o cangaceirismo. Hoje as caatingas nordestinas estão livres de bandos organizados de cangaceiros. Para muitos as estradas, a facilidade de comunicação e os armamentos automáticos não permitem mais o aparecimento desses selvagens guerrilheiros. Mas o Major Tato Guedes afirma, olha lá, não creio que seja impossível o renascimento dos cangaceiros. Eles surgiram antes, não somente por causa das injustiças ou miséria, que essas estão por outras partes do país sem causar esse efeito, mas principalmente por causa da natureza. A caatinga permite ao bandido fugir aos perseguidores, ocultar-se durante meses, o clima possibilita a dormida ao relento, e o nordestino poderá sobreviver por muito tempo com os recursos naturais do solo e da fauna, e contra guerrilheiros nada adianta aviação nem armas modernas contra eles. As tropas regulares não têm efeito, somente tropas de guerrilheiros poderão combatê-los com êxito. E por final, de qualquer maneira, dizemos-nos nós, esperamos que o banditismo não volte a imperar nas caatingas. Compete às autoridades responsáveis cortar pela raiz a responsabilidade do mal, afastando as injustiças e as misérias dos sertões, a fim de que eles não voltem a cantar a sua canção predileta de que de fato era mulher rendeira, mas com o seguinte estribilho:
Ô mulher rendeira, ô mulher rendá, chorou por mim, não fica, soluçou, vai no bornar. E é isso, gente. Baita programa grande, li tudo pra vocês. 2022 é o ano do centenário de Lampião como cangaceiro. E também aqui tá toda a sua história reunida na visão de Optato Gueiros, que é autor desse livro maravilhoso. Valeu, gente! E esse é o nosso Cangaço na Literatura. E até sábado. E corta.